Se você clicou para assistir esse vídeo é porque você está em busca de uma estratégia, de uma fórmula mágica, de um passo a passo que te permita ser produtiva de verdade. Você vai encontrar aqui aquela dica de amiga que só quem é muito próximo pode te dizer. Quando a gente pensa em produtividade, a gente pensa em estar constantemente produzindo algo. E por muitas vezes a gente se ocupa. Então, por exemplo, imagina aí o seu ambiente de trabalho. Você começa o seu dia estabelecendo o que você precisa fazer naquele dia. Mas ao longo do dia surgem novas demandas. E se você não souber gerenciar bem o seu tempo para entender quais demandas vão ser entregues hoje e quais demandas podem ficar para amanhã, você se embola inteira. Por mais que você esteja constantemente produzindo e entregando, pode ser que você não esteja satisfeita com o que você entrega. Afinal de contas, aquilo que você está entregando não é o que você se planejou para entregar naquele dia. Isso acontece com você? Por aqui acontece. Às vezes também, se a gente está pensando no nosso dia a dia, sei lá, eu tirei o final de semana inteiro para descansar e não fazer nada. E aí chega alguém e pega todo esse seu final de semana que você tinha separado para descanso e ocupa com várias coisas. Você se sente cansada, sobrecarregada. E aqui tem o grande pulo. Qual foi a última vez que você separou um dia para descansar? Mas eu tô falando de descansar de verdade. Hoje em dia, a gente pensa que descansar é passar um tempo no celular. Ou é passar o final de semana inteira, sei lá, maratonando série e comendo doce. E a minha provocação pra você é, isso realmente é descansar pra você? Porque se for, tá tudo bem. Mas pra mim, quando eu pego o celular e eu fico vendo ali naquele scroll infinito, nossa, primeiro, eu tenho várias ideias de conteúdos. Tanto pra mim, quanto pra perfis que não existem ou eu não cuido, quanto pra perfis que eu cuido. Segundo, eu crio tantos parâmetros de comparação na minha cabeça que eles chegam a me engolir. Por vezes eu já percebi que quando eu tô nesse scroll infinito, assim, eu já me pego tão desinteressada pelo que pode chegar, pelo que pode acontecer, que eu fico sem querer estar ali, sabe? Quase que entediada. O que contradiz bastante o uso do celular. Mas, não sei. Talvez por estar perdendo a graça, as redes sociais estão com um mecanismo tão claro, tão visível de manipulação, que só deixa pra lá. Isso vale também, né, para aquele conteúdo que a gente está habituado ali a seguir, a acompanhar. Às vezes, esse consumo passivo assim, de conteúdo, ele acaba cansando muito mais a nossa cabeça do que descansando de fato. Agora, em relação às séries, não sei, tem séries que eu assisto como Gilmore Girls é uma que eu adoro, já assisti mais de 2 vezes. Virgin River também. Mas são séries que, assim, a primeira vez que eu assisti, eu efetivamente assisti. As outras vezes eu deixava rolar enquanto eu tava limpando a casa ou algo do tipo. Isso, aos poucos, eu fui entendendo que não era legal. Porque eu achava que eu tava descansando, quando na realidade eu só tava tentando descansar ou fugindo de algo. E é difícil pra gente, né? Porque se a produtividade está atrelada a sempre fazer algo, como que eu vou inserir o descanso? Só que se a gente não insere o descanso, a gente trava. A gente dá tilt, como uma máquina. Nosso corpo, ele não foi feito para trabalhar o tempo inteiro. Então a gente precisa ter cuidados básicos, desde dormir bem, tomar água, se alimentar de uma forma que efetivamente vai nutrir o seu corpo, até separar momentos de descanso real. O que seriam esses momentos de descanso real? É quando efetivamente você consegue não se cobrar por não estar fazendo o que você deveria estar fazendo, supostamente. Como assim? O celular é um baita hiperestímulo. Os doces
são um mega hiper estímulo. Eu amo! Quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe. E quando eu falo em descanso, nos últimos tempos, eu comecei a perceber que a minha rotina, por mais que eu enxergue ela como algo extremamente maleável, porque eu consigo definir ali o que é essencial para aquele dia e tudo bem realocar. Se eu estou viajando, eu tenho a mínima rotina viável, né? Por mais que eu tenha essa rotina de uma forma que realmente ela me ajuda, eu percebi que em nenhum momento eu estava desligando. E quando eu montei essa minha rotina, uma das coisas que eu coloquei porque me ajuda a desligar é, por exemplo, a atividade física. Só que na própria atividade física, eu tava pensando no que eu precisava fazer logo na sequência, ou no que eu deveria estar fazendo, ou em como eu não dei o meu melhor em tal momento, em como... Então eu não tava conseguindo descansar. E até por conta disso eu passei a me sentir mais frequentemente cansada, frequentemente esgotada, as coisas não faziam sentido, eu só tava fazendo, tipo, tem que fazer, tem que entregar, vamos fazer e vamos entregar, e some, desaparece, até que há pouco tempo eu acho que eu posso dizer que eu dei um reset. Eu peguei um domingo, e foi um domingo meio chuvoso, que eu realmente não fiz nada. Falei, cara, uma série nova. Procurei uma série nova, encontrei uma série que me despertou interesse no Netflix, não, no Disney Plus. Coloquei a série pra assistir e comecei. Foi um episódio, e aí eu me envolvi com aquela série, eu consegui esquecer o que estava acontecendo no trabalho, no meu dia a dia, de casa que tinha pra arrumar, seja lá o que fosse. Eu realmente desliguei completamente. A série é super legal, inclusive. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou colocar aqui embaixo para quem tiver interesse. É uma série numa pegada de investigação criminal, sabe? Só que com protagonismo feminino. E não sei, eu sempre gostei de CSI e afins. Dessa série eu tenho curtido. Mas, diferente de outras séries, não foi uma série que eu sentei e precisei assistir até acabar. E fiquei todos os meus momentos livres assistindo até acabar. Eu não acabei a série ainda, como eu mencionei, eu nem lembro o nome dessa série direito. Eu lembro da imagem dela, mas eu não lembro o nome. E isso me deixa feliz, sabe? Porque eu percebo que um momento que eu destinei para lazer realmente foi lazer. Me fez rir, me fez descansar, eu desliguei a cabeça, eu parei de querer produzir o tempo inteiro. Eu parei de assistir aquela série e pensar, o que eu posso tirar dessa série para produzir conteúdo? O que eu... Cara, desliga, minha filha, desliga. Às vezes é só isso que a gente tá precisando. Depois desse domingo que eu fiz isso, uau! Vieram outros dias aí de descanso efetivo, sabe? De caminhada sem cobrança, de conversas sem uma busca incessante por estratégia e resultado, e tem que dar certo, e o que eu posso fazer. Peça de teatro que eu fui assistir. E quando você para e tem um momento efetivo de descanso, você volta com uma cabeça muito melhor, em diversos sentidos. Você volta com outro olhar para os desafios, você volta com outro gás, com outra energia para lidar com as situações. Isso tudo só vai agregar para sua produtividade. Então, se você se vê nesse impasse de que constantemente você está produzindo, mas que dificilmente você enxerga um resultado, ou você enxerga o resultado que você gostaria, ou você enxerga o progresso que você almeja, dá um passo para trás. Para de se cobrar alucinadamente e pensa, o que eu posso fazer de diferente? Né? Porque se eu tô frequentemente produzindo, trabalhando, entregando e eu não tô com o resultado que eu queria, é porque eu não tô fazendo alguma coisa certa. Encarar isso dói, mas faz bem.
Porque talvez a coisa certa que você está deixando de fazer é se permitir descansar de verdade. Essa é a reflexão que eu trouxe pro dia de hoje. Se você gostou, lembra de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário aqui a respeito de como você descansa, como que é a sua relação com a produtividade. E lembra que tá tudo bem. No fim do dia, você precisa conseguir lidar com você, com as suas ansiedades, com as suas expectativas, sejam elas positivas ou negativas. Você tem a possibilidade de fazer diferente no dia seguinte, de buscar resultados diferentes no dia seguinte. E a nossa vida, ela não se resume a ser produtivo o tempo inteiro, a fazer entregas para outros o tempo inteiro. A produtividade, ela também passa por relaxar, desconectar, pensar um pouco em si. Inclusive, eu não sei se eu já falei aqui, mas um dos meus objetivos para esse ano era fazer atividades manuais. Eu não consegui, ainda temos tempo, mas eu não consegui. E eu coloquei esse objetivo justamente para me ajudar a me desconectar. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Mas é isso que a gente tem para hoje. Um super beijo e até a próxima semana. Tchau!